Meu nome é Crislane Barbosa, tenho 29 anos e antes de eu chegar na igreja, eu era uma adolescente muito triste, muito vazia, e para tentar preencher esse vazio que eu tinha, eu vivia na rua. A minha casa era mais na rua do que na minha casa, porque na minha casa tinha muitas brigas com meus pais, então eu ficava mais tempo na rua. E eu só entrava em casa praticamente para comer e voltava para a rua, porque ali eu via um refúgio para tentar preencher aquele vazio que eu sentia. E eu era também uma adolescente muito revoltada, muito rebelde. Foi dessa forma que eu cheguei na igreja. E recebi um convite de participar de uma reunião na igreja e eu aceitei, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu senti uma paz, eu senti algo diferente. E desde aquele dia eu decidi participar mais vezes das reuniões. Então eu ia várias vezes durante o dia, né? E comecei a me envolver com as coisas de Deus. Eu comecei a evangelizar, comecei a entrar nos grupos, me dedicava 100% nas coisas de Deus, né? E nesse período eu recebi o Espírito Santo também. E ali foi um momento maravilhoso para mim, né? Porque eu fui completa naquele momento. E todo aquele trauma, aquela tristeza, aquela rebeldia, ela saiu da minha vida. Aí nesse tempo eu me tornei obreira também, servi a Deus com muito amor, com muito temor e era muito dedicada na obra de Deus, né, como obreira. Mas teve um certo tempo na minha vida que eu recebi um convite de uma pessoa me convidando para passar o final de ano em um outro local, né? Eu sempre passava final de ano na igreja, mas recebi aquele convite, então veio aquele pensamento, não tem nada a ver você ir, né? Sua vida é só casa, a igreja, você vai lá se divertir um pouquinho, vem aquele pensamento, né? E eu até comentei com uma obreira sobre isso, a obreira, né, usada por Deus, pelo Espírito Santo, me falou, olha, melhor você não ir, vigia, passa aqui na igreja que é melhor. Eu falei, não, obreira, tá tudo certo, eu vou, mas não se preocupe não. E eu fui. E chegando naquele local ali, eu conheci um rapaz e parece que eu fiquei cega espiritualmente falando, né? Porque parece que eu não lembrava mais que eu era obreira e esqueci totalmente das coisas de Deus e me envolvi com esse rapaz. Eu comecei a namorar com ele, a gente teve um relacionamento e no começo foi mil maravilhas, né? Foi muito bom, só que depois foi começando as brigas, as discussões, foi começando os ciúmes e eu tive muito problema com esse rapaz e eu era muito apegada a ele, né? Eu fazia dele um Deus, na verdade, assim. Então eu até pensava assim mesmo, o dia que esse rapaz me deixar, eu não sei o que vai ser de mim. Eu pensava isso. E chegou esse momento, foi o momento que ele chegou comigo e me deixou e falou, olha, não tem como a gente ficar mais, bora dar um tempo. E naquele momento parece que tudo desabou. Aí eu me isolei, né? Veio a tristeza, veio o vazio, voltou. Já era uma pessoa triste antes, né? Então voltou pior ainda e comecei a me isolar. E Deus falou assim para mim, olha, amanhã é quarta-feira. Você sabe o que tem quarta-feira na igreja? E eu lembrei da reunião de quarta-feira, que é a quarta-feira da salvação. Aí eu fui na quarta-feira, mas eu já fui decidida. Não queria mais sofrer, queria abandonar, colocar uma pedra no meu passado. E quando eu cheguei na igreja, parece que só estava eu e Deus. Não tinha mais ninguém. Aquele pensamento das pessoas me julgando, dos obreiros me julgando, não tinha. Só era eu e Deus, porque eu fui com uma decisão dentro de mim que eu não aguentava mais aquela dor. Porque eu tinha me entregado àquela tristeza, eu tinha, mas eu queria voltar. E quando eu cheguei na igreja, o pastor falou sobre a salvação e ele pediu para ir na frente do altar. Aquelas pessoas que queriam fazer uma aliança com Deus. E aquelas pessoas que tinham quebrado uma aliança por algum motivo e queriam voltar a ter essa aliança. E eu fui lá na frente. E quando eu fui lá na frente, ali eu me derramei aos pés de Jesus. De todo o meu coração, eu entreguei todo o meu passado, toda a minha dor. Ali houve um arrependimento sincero. E eu botei essa pedra no meu passado. E quando eu saí dali, daquela reunião, foi totalmente diferente, porque aquela tristeza que eu sentia, ela acabou. Ela não sentia mais aquela tristeza, mas me faltava algo ainda, que era o Espírito Santo, né? Então começou a minha luta para receber o Espírito Santo. E eu fiz propósitos para receber o Espírito Santo, porque eu tinha muitas dúvidas. Na hora que eu estava buscando, eu tinha aqueles pensamentos, Deus não vai te dar o Espírito dele. Mas eu tive que lutar contra aqueles pensamentos.
Então, dentro de um propósito que eu fiz, eu consegui receber o Espírito Santo no período de jejum de Daniel. E voltei com toda a força, me dediquei também, dei o máximo de mim e voltei para a obra. Em um certo período eu voltei para a obra. E voltou, a minha vida ali transformou, mudou completamente. E hoje a minha vida é totalmente transformada. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu tenho a alegria da salvação, eu tenho uma família abençoada, sou casada, tenho uma filha, hoje eu tenho paz, eu consigo dormir tranquila, que antes eu não conseguia. Hoje eu tenho a alegria da salvação dentro de mim, eu sou completa. Todo mundo tem um passado. Para alguns, o que aconteceu de ruim foi tão intenso que parece que foi hoje. Não deveria ser assim. Mas parece que o que aconteceu lá atrás é o problema mais atual da sua vida. E a sensação que você tem é que isso nunca será superado. É verdade que você não pode mudar o seu passado. Mas é mentira que você não pode superá-lo. Chegou a hora de definitivamente vencer o seu passado. Domingo 28 de janeiro, o Domingo da Pedra sobre o Passado. Na Avenida Valdemar Inácio de Oliveira, número 93, próximo ao Atacadão Açaí.